me apresentar, certo? Formalmente, então, para os presentes aqui. Meu nome, então, é Helder Tanaka, eu sou professor aqui da UFOPA, responsável pelas disciplinas de literaturas anglófonas. Cheguei aqui na UFOPA em 2017 e sou formado pela Universidade de São Paulo, tenho bacharel e licenciatura em português e inglês, e também fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Então, durante a minha formação no doutorado, eu também tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, entre os anos de 2014 e 2015. No meu mestrado, eu optei por fazer a pesquisa, né, da dissertação de mestrado sobre um diretor americano chamado Robert Altman, que dirigiu, né, esse filme chamado Kansas City, em 1996, é um filme super interessante. Eu sou suspeito para falar sobre ele, mas, enfim, é um filmaço, recomendo para todo mundo que veja. E a minha dissertação de mestrado foi sobre ele, né? Foi sobre esse filme do Altman e aspectos políticos, sociais, históricos e culturais, né, dos Estados Unidos presentes nessa obra. Uma característica importante, né, do Kansas City que eu procurei abordar foi o jazz, né, que ele faz parte da trilha sonora e da forma do filme em si. Então, foi um dos aspectos da minha pesquisa de mestrado. Já no doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre o crime organizado em Hollywood, no início do cinema sonoro. Então, eu fui lá para o início, né, do cinema de gangster, né, dos filmes de gangster, lá na década de 30, e escolhi, a princípio, para o doutorado, 3 filmes. O primeiro deles foi o Little Caesar, o segundo, o Manhattan Melodrama, e o terceiro, o Force of Evil. Essas eram as escolhas a princípio, mas eu acabei tirando o Manhattan Melodrama da tese e fiquei só com o Little Caesar e o Force of Evil para a tese final. O Manhattan Melodrama acabou virando um capítulo de livro. Qual que foi a base teórica, né, para dissertação e para a minha tese de doutorado? Foi uma teoria crítica chamada Estudos Culturais, que surgiu lá na Inglaterra em meados do século XX, né, mais ou menos na década de 50, principalmente na figura de um professor de Cambridge chamado Raymond Williams. Então, eu tive uma disciplina de estudos culturais que foi ofertada na graduação e ministrada pela professora Maria Elisa Sevasco, que é um dos principais nomes, né, da área de estudos culturais aqui no Brasil. E me interessei pela proposta, principalmente porque os estudos culturais, eles oferecem um campo de investigação dentro dos estudos literários, mas de forma bem ampla. Então, é por isso que a gente consegue incluir em estudos acadêmicos o cinema, por exemplo, como um estudo de narrativa, certo? Então, a gente não está restrito à própria literatura, há estudos dentro dos estudos culturais sobre música, sobre televisão, enfim, dos mais diversos tipos. Eu acabei optando pelo estudo do cinema. E aí, eu trouxe aqui para a UFOPA, né, o meu primeiro projeto de pesquisa era justamente verificar
qual era o conhecimento, né, que os estudantes da UFOPA tinham, lá em 2017, logo que eu cheguei, e verificar o interesse, né, deles em desenvolver pesquisas nessa área. E aí, eu percebi, estudando e participando das aulas, durante as disciplinas de literaturas anglófonas, eu percebi que havia ou quase nada, ou muito pouco conhecimento sobre o assunto. Então, fez parte, né, do meu trabalho como docente aqui na UFOPA, inicialmente, a introdução aos alunos aos estudos culturais, à teoria, a autores como Raymond Williams, como Stuart Hall, e etc., para que eu conseguisse fomentar pesquisas nesse campo de estudo. Então, temos como resultado desse início, né, de introdução aos estudos culturais aqui na UFOPA, a formação do GELIC, que é um grupo de estudos de literatura e cinema, que eu criei, né, ano passado, no início do ano passado, e que reúne alguns, né, dos meus orientandos e dos orientandos da Paola, que é outra professora de literaturas anglófonas aqui, com o objetivo, justamente, da gente fomentar a pesquisa em estudos culturais e assuntos correlatos. Então, até o momento, eu vou apresentar aqui alguns exemplos de pesquisas que foram feitas na área, que podem servir de exemplo para quem estiver interessado, né, em uma pesquisa nesse campo de investigação. Então, por exemplo, a gente tem aqui o trabalho da Jéssica Sampaio, que está aqui presente também, que é intitulado Mary Watson através do tempo, um estudo sobre adaptação e representatividade feminina. Então, é um trabalho que foi escrito por ela, né, uma monografia de especialização em literatura comparada, em que ela faz justamente esse paralelo, né, entre os personagens dos romances e contos do Arthur Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes, e a adaptação que foi feita desses personagens, da personagem feminina, especificamente, né, no caso da especialização em literatura dela, do Sherlock, né, da BBC, e a Mary Watson lá dentro. É uma das personagens. Um outro trabalho que eu posso citar aqui é um trabalho de iniciação científica que começou em 2019, intitulado Racismo, Direitos Humanos e a Indústria Cinematográfica Norte-Americana e o Sol é para Todos, de Robert Mulligan. A Janaína é uma aluna de graduação da turma de 2017, que resolveu estudar a adaptação que foi feita de um romance de uma autora americana chamada Harper Lee, cujo título em português é O Sol é para Todos, e em inglês é To Kill a Mockingbird. Então, esse trabalho já foi publicado. O trabalho da Jéssica também já foi publicado em revista, em artigo científico aqui no Brasil. A Janaína resolveu fazer um segundo PIBIC. Então, ela escolheu estudar o filme, a adaptação do Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Então, esse trabalho, Mrs. Dalloway, Virginia Woolf e a linguagem cinematográfica de Martin Gorris, estuda a adaptação desse romance. Esse trabalho está em andamento. E, aqui, por último, um outro exemplo é um estudo que a Camila, que foi defendido na semana passada, sobre o filme The Help, em português virou Histórias Cruzadas, né? Então, ela escreveu um artigo em inglês intitulado The American Women from the 60s, An Analysis of Tate Taylor's The Help. Então, esse TCC foi defendido na semana passada, estamos preparando o texto para publicação nesse momento. Então, para finalizar, então, quais seriam os meus interesses de campos de investigação no PPGL? Tá?
Primeiramente, o cinema norte-americano, de maneira geral. Então, quem quiser estudar cinema, quem tiver interessado em estudar a narrativa cinematográfica, mais especificamente a norte-americana, mas a gente pode, de repente, pensar também em língua inglesa, de uma maneira geral, pode vir conversar comigo. Eu sou especializado em Hollywood, né? Então eu estudei história de Hollywood, entendo um pouco mais da história dos Estados Unidos, então vou poder ajudar mais nesse campo. Um outro campo que me interessa também é a relação entre literatura e cinema. E aí, não especificamente as adaptações literárias, né, de romances para o cinema. Eu acho elas interessantes, mas tanto a minha dissertação de mestrado como minha tese de doutorado não foram baseadas em romances, necessariamente, né? Então, essas adaptações são um campo de interesse, né, dos estudos comparados, mas o meu interesse maior eu posso descrever como um estudo da narrativa cinematográfica em si, né, e de como a gente pode utilizar elementos da análise literária para estudar cinema também. Então, personagem, foco narrativo, espaço, tempo, isso está plenamente dentro do meu interesse. Prosa em língua inglesa também é uma área de interesse, certo? Então, a área de literatura especificamente, e aí eu estou especificando prosa, porque é a área com a qual eu estou mais acostumado a lidar. Poesia não é o meu forte, tá, na área de pesquisa, então, especificamente prosa em língua inglesa, certo? E eu também estou interessado na relação de literatura e outras artes, então, literatura e fotografia, literatura e pintura, enfim, esse tipo de relação também é bem interessante para mim. Então, estão aí os meus contatos, né, o e-mail, a minha arroba no Instagram e o meu Lattes, para quem quiser verificar. É só acessar lá, fique à vontade e venha conversar comigo. Tá certo?